Sim. Eu tô. Ok. Também tô aqui. Então, vamos continuar. Certo? Só um segundinho. Vamos lá. Bom, então, acho que já está gravando aqui, né? Os exemplos que a gente falou sobre a indústria cultural e como ela afeta, né? Na questão de determinar até mesmo o gosto das pessoas, aquilo que as pessoas gostam, o que não gostam, o que elas querem, o que elas não querem, e até a forma como a gente pensa. É um exemplo muito claro, né, de como essa cultura de massa acaba influenciando em tudo que a gente faz, então. E aí, gente, a gente percebe que a cultura de massa, diferentemente da cultura tradicional, que a gente vai falar daqui a pouco, ela não necessariamente é compartilhada por todos, tá? Geralmente é, mas não necessariamente ela é compartilhada por todos. Então, a gente percebe que grande parte, né, das pessoas tem algum tipo de interesse aqui em relação à cultura de massa, mas ainda há alguns espaços de resistência que deve ser o que a ser tomado cuidado aí por todas as pessoas, tá? O que a gente tem que entender é que há uma diferença entre esses conceitos chamados de padrões da cultura de massa, né? E que aí, gente, eles independem, tá? Desse nível de renda, de instrução, de ocupação ou localização espacial. Eu tô querendo lembrar aqui algum conceito, alguma coisa que consiga efetivamente mostrar para vocês o que é que significa isso, sabe? Que eu tô falando. É porque a novela hoje não é um produto cultural tão forte também, né? Mas as novelas, elas tinham um poder de influência, gente, tão grande, mas tão grande, sabe? Que era algo que tudo, por exemplo, uma gíria que falava na novela, as pessoas acabavam repetindo, independente, assim, de, quem está falando assim, se morava no sul, se morava no norte, se era rico ou se era pobre, a gente tinha um poder, de fato, muito grande. Talvez esse gosto, né, esse sucesso que as duplas sertanejas, o sertanejo universitário fazem é um exemplo disso, né, que ele é partilhado pela maioria das pessoas, e que são pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas estudadas, pessoas sem estudo. Sim, Letícia? Ricardo, o fato do brasileiro ser acostumado a comer arroz e feijão todo dia pode ser considerado uma cultura? É uma cultura, só que é exatamente o que eu vou falar daqui a pouco. Isso não é uma cultura de massa, ou seja, o fato, né, da gente comer arroz e feijão não é algo que foi implantado pela TV, por exemplo. É algo que é já tradicional da construção da identidade brasileira. Foi boa a sua pergunta justamente para a gente mostrar a diferença. O brasileiro hoje, né, hoje, 2021, grande parte dos brasileiros gostar de sertanejo universitário é algo bem característico de cultura de massa, tá? Agora, a gente ter hábitos como comer arroz e feijão, não, já são o que a gente chama assim de, e exatamente o que está escrito no slide aqui, que são esses padrões universais de cultura, que é a cultura dominante.
ela é mais forte ainda do que a cultura de massa, e ela geralmente são hábitos, ideias, conceitos e comportamentos um pouco mais enraizados, um pouco mais sólidos do que esses normalmente que a gente tem, tá? Então, a cultura dominante é esse, e a cultura de massa tem relação com a indústria cultural. Então, gente, o que é exemplo aí de cultura dominante, por exemplo? O idioma, né? O português, o fato de todos os brasileiros falarem português, isso é um produto da cultura. Valores morais, como eu citei antes do nosso intervalo, aqui na sociedade brasileira, cara, tem tanto valor moral que, de certa forma, é compartilhado por toda a população, como comer arroz e feijão não é um valor moral, mas é um hábito muito difundido. Deixa eu pensar que é um valor... Por exemplo, casar com... ser monogâmico, né? Ter somente um parceiro ou uma parceira, é um valor moral da cultura brasileira. Ou alguém aqui discorda? O fato de se casar e quando se casa, se espera um filho, né? Eu, Concordo. né, comigo, por exemplo, eu casei em 2013 e a gente só foi ter filho em 2019. Então, são 5 anos, meio que de forma brincando, mas a gente sente que há uma certa pressãozinha da família, assim, sabe? E aí, vai engravidar? Não vai ter filho? Não vai, não vai. Aquela coisa como se fosse algo tradicional, né? De você casar, e até tem gente que namora ou que vive junto e é super bem, super feliz, e rola uma cobrança, assim, se as pessoas não vão casar no civil, não sei o quê, são coisas que, por mais que a gente não concorde, a gente tem que compreender que são valores morais da nossa sociedade. Um outro, que é de frequentar, né, a igreja, independente da religião que você seja, de frequentar a igreja aos domingos, é meio que um valor moral, meio que uma tradição, que mais? Até questões extremamente polêmicas, e por isso são discussões de difícil debate, como, por exemplo, o aborto, né? O aborto tem essa discussão, né, tão grande que não se chega a lugar nenhum, baseado efetivamente num valor moral, né, de moral barra religioso, do direito à vida, assim. Então, essas culturas, e aí, Letícia, quando você perguntou, isso sim são todas questões culturais, né? São conceitos que grande parte, né, da sociedade partilha. Esse próprio sentimento coletivo de participação de uma tradição histórica, sabe? O termo patriotismo, eu acho que ele foi muito mal utilizado pelo atual presidente e seus apoiadores, que pessoas que são opositoras ao atual governo, como é o meu caso, morte e preguiça quando fala em patriota, em patriotismo, sabe? De tanto que eles usaram, no meu entender, a palavra e a expressão de forma errada, assim. Mas o sentimento de participação de uma tradição histórica, né, de um país que foi construído aí com base, né, nos escravos, nos índios, nos europeus, a gente ser essa mistura, que todo mundo é essa mistura, isso, e em alguns momentos, hoje também nem tanto, né, mas eu cheguei a vivenciar momentos em que a gente torcia pela seleção brasileira de futebol, e torcer mesmo na Copa, assim, sabe, gritar e vestir camisa do Brasil, e ter o Ayrton Senna, e ter o Guga, enfim, já rolou alguns momentos, assim, sabe, isso é cultura também, que é justamente esse sentimento, né, de participação coletiva, de você participar de algo maior do que só você, assim. Então, é isso. Já a cultura de massa, né? Primeiro, a cultura de massa, ela é mais sazonal, ela não é algo que mantém, né, ou que dura um tempo muito grande.
mas durante o tempo em que ela dura, ela é bem forte, assim. Então, ela diz respeito, né, esses aspectos aí que a gente fala de lazer, de gosto artístico, de vestuário, a forma como as pessoas se vestem, por exemplo, né, é totalmente de cultura de massa. Por exemplo, eu me lembro, nossa, e eu não sei se era barangas, eu não cheguei, não, homem não usava boca de sino, não usava na minha época. Cara, eu acho que, você acredita que eu acho que eu cheguei a usar a calça boca de sino, mas na época que eu era meio metida artista, assim, sabe? Que eu tocava nas bandas. Acho que eu cheguei a usar umas calças boca de sino, No assim. começo dos anos 2000, usava um pouco. Usava, né? É mais ou menos nessa época, foi nessa época mesmo, assim, que eu tocava, que eu achava que eu era artista, aí eu usava, assim. Mas, principalmente calça feminina, que eu percebo, assim, como é que muda muito, né? Eu lembro que ali no começo do ano 2000 também usava umas cinturas bem baixinhas, vocês lembram, assim, gente? Que usava a caixa bem abaixo, a calça bem abaixo do umbigo, assim. Bem Britney, né, Ricardo? Bem o quê? Britney. Total, total. É bem Britney mesmo, assim. E hoje já o padrão já é outro, né? Já é a cintura bem mais alta, assim, e tal. E a gente Aquele da percebe que... década, Como? que é o que era usado na década de 80 e Isso, pegou. é meio que uma referência, calças mais quadradas, assim, e tal. E é muito legal isso, assim, né? De ver como que um jeito de vestir, e isso, tá vendo que isso não é dominante, isso muda, né? De acordo com o período, mas isso é meio que imposto, assim, sabe? E aí chega pra gente, passa, de certa forma, a ser um estilo de se vestir compartilhado. Por exemplo, eu me lembro que quando... Quer ver, ó? Vamos ver aqui na sala, ó, quem que tem de homem aqui? Eu, o Christian, o Gleison, o João, o Luan, Matheus. Cara, ó, eu uso barba, o Gleison usa barba, o Cris, você usa, não usa? Tem tanta gente que eu não te vejo, mas acho que você usa barba Uso, também. uso. O João, o João tem dia que tem, de vez em quando você usa, né, João? Mas não é sempre, não. Eu já te vi de barba, já te vi sem barba. Luan não, e o Matheus também não. Mas, cara, eu lembro que quando eu comecei a querer usar barba, assim, tinha pouquíssima gente usando barba. Minha barba é baixinha, né? Só o bigodinho aqui e tal. Mas, e tipo, não usa, e eu lembro justamente nessa época, assim, início dos anos 2000, quando eu fazia faculdade, assim, por exemplo, cara, ninguém usava barba, assim. Ninguém, assim, claro que um ou outro usava, né? Hoje, a maior parte das pessoas usa barba, né? Usa barba, bigode. Olha que louco, né? Então a gente meio que segue tudo, barba, corte de cabelo, brinco. Eu não sei se hoje se usa tanto brinco. Nossa, eu usava tanto brinco quando eu tinha faculdade. Eu cheguei a ter 5 brincos na orelha, 3 de um lado, 2 do outro. É umas coisas meio loucas. Um dia eu mostro umas fotos aqui para vocês da minha época de pagodeiro, para vocês verem como a idade faz bem para a gente, como a maturidade faz bem para a gente. Mas é isso, então, tudo que é cultura de massa é isso, né? São coisas que não são tão fortes, que são bem mais transitórias e que, de certa forma, têm menos força do que o que a gente chama de cultura dominante, tá? E aqui a gente percebe que elas coexistem, né? A cultura dominante, ela existe ao mesmo tempo que existe a cultura de massa. Lembra aquela discussão que a gente fez sobre os tipos de conhecimento, e que eu falei para vocês que o conhecimento religioso, por exemplo, ele coexiste com o conhecimento científico, e que tem gente que, ao mesmo tempo que acredita em Adão e Eva, acredita que a gente veio no processo da teoria do Darwin, da evolução, assim, é a mesma coisa aqui, tá? A cultura de massa, ela coexiste com a cultura tradicional. Então, por isso que algumas coisas que a gente chama de tradicional, né, elas ainda sobrevivem. Por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem o futebol, né, em relação a esportes.
cara, por mais que se tente fazer com que o brasileiro consuma outros esportes, eu até coloquei aqui a corrida não é não é corrida de Fórmula 1, é corrida de praticar mesmo, né? Cada vez mais eu vejo pessoas correndo e o futebol americano, que eu tenho percebido que é, talvez, dos esportes coletivos, é o que eu vejo com um pouco mais de insistência da grande mídia em fazer pegar no Brasil, né? Então, por isso que eu coloquei de massa, que é algo que as grandes redes de TV, assim, acabam tentando fazer acontecer, mas eu acho que não pega, sabe? Assim, acho que não vai pegar o negócio. Então, eu fico um pouco com o pé atrás, porque o futebol, cara, aí teve época, por exemplo, teve época de Fórmula 1, teve época de tênis, a época do Guga, por exemplo, nossa, todo mundo assistia partida de tênis na TV, enfim, mas o futebol ele continua forte, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, ou seja, o futebol é a cultura dominante do Brasil em relação ao esporte. Os outros esportes, eles têm uma época, têm um auge. O MMA, ótimo exemplo, a gente deve lembrar, cerca de uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu acho, passava mais MMA do que futebol na televisão, vocês lembram? A época do Anderson Silva, Minotauro, que os caras eram grandões, assim, e se falava muito de MMA, né? Mas a gente vê que meio que a onda passou, né? Claro que existe o esporte ainda, mas não é tão forte. Inclusive, já deixar o convite para você, gente, até desculpem o parêntese, mas eu acho que todo mundo que está aqui está na nossa aula de segunda, do jornalismo impresso aplicado. Eu orientei todas as equipes, né? E eu vi que a maior parte dos trabalhos vai ser de podcasts, tá? Então, por isso, o nosso primeiro convidado, que vai participar com a gente na aula de segunda-feira, é o Lucas Carrano. O Lucas é um cara que tem história demais da conta para contar para a gente, então vai ser super legal, ele é jornalista, ele tem um podcast, que eu esqueci o nome, mas que eu vou deixar para ele passar para vocês, e o podcast, acho que chama História do Esporte, ele trabalha com jornalismo esportivo, e ele foi diretor de mídia do concorrente gente, como é que chama aquele negócio grande do MMA? Que tem os caras lá? É MMA mesmo? MMA é o esporte ou é Alguém aí sabe disso? Nossa, ninguém sabe, hein? Enfim. Tá, o UFC. É o concorrente do... MMA é a luta, o UFC é tipo a entidade que promove. Ele foi diretor, assim, de um negócio muito grande, chama Historiador do Esporte, tá? Se algum de vocês já quiser seguir o podcast, tem no Spotify, chama Historiador do Esporte. É bem legal o trabalho que ele faz, e ele é um cara muito inteligente, e ele vai trazer para a gente, né, na segunda-feira, então, como que ele grava, como que ele faz o podcast dele, e vai contar também histórias dele. Ele viveu muito tempo lá eu acho que era no Bahrein, ou em Dubai, não sei, que ele estava trabalhando com isso. Ele morou fora do Brasil um tempo legal, trabalhando com jornalismo. Enfim, vai ser bem bacana. Aí já fica o convite. Então, na segunda-feira, a gente abre a aula, eu vou conversar ali uma meia horinha com vocês. Eu combinei dele chegar às 7h30, aí a gente vai direto pro papo com ele. Sério, gente, participe que vai ser muito legal e acho que vai ajudar quem de vocês vai produzir o podcast a pegar, né, algumas informações com quem vive isso na prática, tá? Gleison, fala alguma coisa? Eu ia falar na hora que você perguntou aqui sobre o UFC, é que eu tinha saído, aí a hora que eu ia falar, você falou... O UFC. Aqui tem um concorrente lá que eu não lembro o nome, não, mas ele conta pra gente na segunda-feira. Então, gente, é o exemplo, né? O MMA, o UFC aí, era foi um esporte, né? Que houve uma tentativa ali de que ele fosse um esporte de massa, mas eu acho que não rolou, não. Então, né, a gente tem que entender aí o que pode acontecer
desse processo, tá? Me deem aqui só um minutinho. Entraram com a Fórmula 1 também, né? Como é que é? Entraram com a Fórmula 1 também, coloquei ele como esporte de massa. Cara, mas a Fórmula 1 foi um esporte de massa, Gleison. Eu não sei quantos anos que você tem, mas você deve ser bem mais novo. Pois é, você é bem mais novo que eu, assim. Então, cara, a gente acompanhava muito Fórmula 1, muito, Mas isso assim, aí em né? 94, né? Eu tô falando assim, mais recente. Cara, mas o Brasil sempre foi, é que nem o tênis com o Guga, cara. Na época que tinha o Guga, a galera acompanhava tênis. Na época que tinha 99. na época que tinha o Senna, o próprio Barrichello, até o Felipe Massa ainda houve. Depois que os caras saíram, é pouco. Eu ainda gosto de ver o Hamilton, que eu acho um pelotaço, assim, mas a grande massa mesmo não acompanha mais, não. Tanto que eu acho que nem a Globo mostra mais, né, os grandes prêmios, eu acho que está só no Sport TV agora, se não me engano. Um outro exemplo aí da questão da música, gente, eu coloquei o samba, que é o ritmo brasileiro mais tradicional, principalmente fora do Brasil, né? Talvez seja o ritmo mais genuinamente brasileiro, que é o samba, e a gente percebe que, e aí eu estou dando exemplo do sertanejo universitário, porque na época que eu estudava, e que era inclusive que eu já contei para vocês que eu tocava, o que bombava era pagode e axé, não era, tinha um sertanejo, mas era Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, os amigos lá, e o Zezé de Camargo, no final ali dos anos 90. Essa onda grande do sertanejo mesmo, universitário, ela veio, foi bem mais recente, acho que foi ali em 2008, foi mais ou menos essa época que eu lembro que era a época que eu tocava, eu tinha uma banda também, a gente tocava um César Menotti e Fabiano, foi mais ou menos com esses caras, Jorge Mateus, foi esse povo que trouxe esse negócio de sertanejo de volta. Antes, o que bombava mesmo, assim, teve a época do pop rock também, que sempre teve forte nos anos 90 e tal, mas você percebe que o samba mesmo, ele mantém, né, uma estabilidade ali, ele sempre há um público que vai consumir, porque é um ritmo extremamente tradicional, né? E é legal da gente comparar, né, do samba com o sertanejo, enfim, com praticamente toda qualquer música produzida no Brasil, é que eles seguem os mesmos padrões básicos da linguagem musical, né, assim, de ritmo, de harmonia, de melodia, porque justamente, né, são ritmos, né, ou estilos musicais produzidos no Brasil e, de alguma forma, resultantes dessa fusão dos padrões europeus e africanos. E aí isso é algo que dá para a gente estudar, é algo que eu gosto muito de estudar, de ler sobre, de falar sobre. A própria bossa nova, que é um ritmo 100% brasileiro, ela é muito construída com base numa influência do jazz norte-americano com símbolos de ritmos aqui do Brasil, né? E a gente conseguiu chegar na questão da bossa nova. É muito legal, mas o que eu estou querendo mostrar é isso, né? Então, a gente tem o que é cultura dominante, que nesse caso seria samba e futebol, e a gente tem a cultura de massa, que ela é variável, né? Mas que tem uma força grande também, enquanto elas estão aí acontecendo, tá? E como eu disse, né, elas coexistem, a cultura dominante e a cultura de massa, elas têm essa coexistência, e por mais, né, que a gente saiba que a cultura de massa ela é muito mais mutável do que a cultura dominante, ela é extremamente importante. E a gente tem que levar isso em consideração quando pensa, né, quando vai fazer qualquer tipo de estudo cultural na área de jornalismo ou não, tá? Ricardo, Então, a gente... Sim? acho que isso a gente também pode usar na parte de vendas também, né? Por exemplo, que o jornalismo hoje é muito ligado na parte de marketing. A época da cultura de compra de alguns produtos, de marcas, de usar determinadas marcas e depois essa cultura desaparece, vamos dizer assim. É igual, como se fosse igual no como fala, nos esportes.
Um exemplo, você que é mais velho, você lembra da época da vidibula, que era uma febre. Sim, Aí, obrigado pelo mais velho. Nós é mais velho mesmo, Segue o... mas os idosos aqui. E teve a época dos celulares Nokia, aí a Nokia. Que tá voltando, inclusive, né? Tá Mas voltando, hoje, a Nokia hoje não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de mercado. Hoje trabalhamos com a Apple há 20 anos, há 15 anos atrás, ninguém lembra, nem sabia que existia Apple. Então, na parte de celulares, é claro. Então, essa parte também, a cultura de compras, de consumo também vai mudando. Formas de consumir também vai. Sim, sim. Tudo, como você disse, né? Influencia o padrão de consumo, meio que influencia em tudo, assim, né? Então, é estranho a gente não pensar, né, de uma forma diferente, que a cultura de massa tem uma importância gigante, assim mesmo, né, em tudo isso que a gente faz. Então, de fato bem relevante, assim, a gente levar essas questões em consideração. Só um segundo. Então, gente, é por isso que a gente utiliza, né, esse termo, né, essa expressão sociedade de massa, que é bastante utilizada para dizer respeito a essas sociedades, né, que a cultura de massa tem uma importância muito grande no cotidiano, como é o caso da nossa sociedade, tá? Um outro termo muito importante também para a gente entender é o termo que a gente chama de cultura popular, tá? A cultura popular, assim como a cultura de massa, gente, ela não é uma subcultura, né? Ela não é um movimento de nicho ali. Quando a gente fala de subcultura, a gente está falando de movimentos de nicho, tipo a cultura punk, a cultura hipster, a cultura, enfim, né? De pequenos grupos sociais que partilham ali comportamentos e coisas em comum. Então, a cultura popular não é uma subcultura porque ela perpassa várias subculturas, né? E, na verdade, ela está ligada àquelas subculturas que têm uma permanência de padrões tradicionais bem forte, assim, tá? Exemplos aqui de culturas populares, gente, é a presença delas em subculturas regionais, como a gente tem, por exemplo, a cultura popular gaúcha, a cultura popular nordestina, a cultura popular mineira, que são conjuntos, né, de tradições, de hábitos, de conhecimentos e de crenças que fazem parte do vocabulário, né, a palavra certa não é vocabulário, mas das práticas de cada um dessas culturas aí, tá, que a gente falou. Então, é importante a gente ter esse conhecimento para compreender que a cultura popular também é algo extremamente importante de se levar em consideração, tá bom? Geralmente, a cultura popular, ela não está restrita, tá? A questão de festas típicas, que geralmente a gente pensa, né, em cultura popular, aí pensa em cultura popular gaúcha, já vem logo aquele povo dançando, aquelas músicas tradicionais europeias e coisas nesse sentido. Isso também faz parte, nem tão somente a criação artística, tá? Mas ela tem, por exemplo, né, práticas médicas, e olha que louco a gente pensar que uma prática médica ou de saúde faz parte da cultura popular, por exemplo. Eu não sei e não sei mesmo, assim, se é o Brasil todo que usa tomar boldo, né? Que aqui em Minas a gente, quem aí nunca, né? Aqui em casa até tem um pezinho de boldo. Quando você tá com o estômago ruim, você vai lá e faz um chazinho de boldo, que é aquela gostosura, e bota para dentro, mas o negócio resolve, né? Ele é ruim, mas ele resolve, assim. Então, é esse tipo de coisa, né? Que a gente poderia chamar, então, de uma prática médica, mas que acaba sendo um hábito, né? Uma cultura ali que as pessoas vão preservar.
E aqui, né, a questão da linguagem. A gente falar de Minas é fácil, né, gente? A forma como a gente vive, a comida, culinária, formas mesmo de lidar com as pessoas são muito respeito à cultura. E também a cultura popular, gente, ela compreende tanto as chamadas invenções anônimas, né, quanto também criações de autores conhecidos. Quando a gente fala de cultura popular, geralmente o Nordeste é um local tão rico, né, de cultura para gente analisar. E aí um dos caras que eu sou muito fã mesmo, assim, que é o Gilberto Gil, é um exemplo de um grande artista, de um grande representante da cultura popular e de como, né, tudo que ele faz, de certa forma, acaba influenciando, né, naquilo que a gente tem como elemento cultural do Brasil, né? Então, ele é um cara que vale muito a pena. Quem não conhece a obra do Gilberto Gil, eu recomendo que conheça, assim, fortemente, viu, gente? Porque, além de ser um grande artista, um grande artista, ele fala muito de cultura, sabe? Ele consegue representar bastante, assim, tudo aquilo que a gente tem de cultura popular no Brasil, e vários outros, né? Mas o Gil, ele canta a brasilidade de uma forma muito legal. Então, eu gosto sempre de citar ele como exemplo, tá? E como qualquer cultura, gente, culturas populares também são dinâmicas, né? Elas não têm uma coisa ali parada, né? Uma coisa estática. Ela sempre tem a cultura, ela sempre está em movimento. E por isso que é importante, né, que a gente tenha esse cuidado de acompanhar essas transformações e fazer com que tudo que ocorra dentro desse estudo, dessa análise que se pensa de cultura popular, seja observado. Pode acontecer, e geralmente acontece, né, de cultura popular incrementar padrões. Aí fala de modernos, eu não gosto de ter moderno, não, mas padrões contemporâneos da sociedade, né, e até mesmo da chamada cultura de massa. Por exemplo, uma coisa que eu vou citar, que vocês devem ter reparado, principalmente interior mesmo, acho que a tecnologia e a pandemia mudou os grupinhos de fofoca de vizinhos, assim, sabe? Aquelas pessoas que ficavam na porta das casas conversando e contando fofoca ali. Isso é algo extremamente cultura. Não sei se só de Minas, não, mas em Minas a gente percebe isso muito, né? Em cidades bem de interior, assim. Hoje em dia isso é feito pelo WhatsApp, né? Então você tem ali grupinho de WhatsApp ou conversa de WhatsApp e a coisa vai acontecendo ali nesse processo, ou seja, algo da cultura popular passa a ser incorporado e incrementado utilizando questões da tecnologia, o que é algo realmente bem interessante, bem importante para a gente poder analisar todo esse processo, tá? Deixa eu abrir aqui. A questão dos estereótipos. Como eu falei, isso tem a ver com um pouco com a questão de olhar de cima para baixo. Os estereótipos, gente, é um conceito muito importante para a gente compreender dentro da análise, né, quando a gente quer entender um pouco o que é cultura. Os estereótipos, gente, são imagens, né, que são pré-estabelecidas para indivíduos pertencentes a alguma categoria social, mediante atribuição generalizada de qualidade de caráter positivas ou negativas. Vamos entender, ó. Então, é quando eu atribuo
a determinado grupo social e as pessoas que fazem parte do grupo social, qualidades, e com isso eu consigo ter uma imagem pré-estabelecida para eles, tá? Geralmente, esses estereótipos são frequentemente aplicados a pessoas que pertencem a subculturas mais evidentes ou minorias étnicas. Aí tem alguns exemplos, né? Os judeus, orientais, nordestinos, youtubers, etc. E, geralmente, gente, infelizmente, os estereótipos, primeiro que eles são falsos, né? Eles são feitos sem critério algum, e eles geralmente são muito preconceituosos ou discriminatórios. Um exemplo que a gente tem muito grave aqui no Brasil, por exemplo, é de falar que baiano é preguiçoso. E algum de vocês já deve ter ouvido falar isso, né? De que baiano é preguiçoso. Cara, isso é um estereótipo horrível, ridículo, assim, sabe? Que não diz respeito à realidade. Mas se constrói essa imagem, né? Então fica essa imagem de que o cara é baiano, então ele vai enrolar, ele é preguiçoso. Ou de que o mineiro é desconfiado. Isso tudo é muito... que judeu, né, de certa forma, é tudo... qual que é a forma certa de falar a pessoa que é mão de vaca? Assim, tem um termo certo de falar isso? Que a pessoa é... Mesquinho? Mesquinho. Pão dura. Mas mesquinho, né? Que são pessoas que geralmente aí não gastam, só pensam em dinheiro, tal, assim. E até outros, né? Para falar as blogueirinhas, fulano é blogueirinho e tal, assim, meio que coloca. Se a pessoa tem o hábito de gravar vídeos aí, seja para YouTube, para rede social, tem, né, a ideia de que a pessoa é fútil, o que é uma tremenda babaquice. Você pega o Átila Yamarino, que a gente acabou falando dele na parte de ciência, né, que é um cara que grava vídeo, que é um cara muito bom, assim, muito inteligente. Então, gente, o estereótipo costuma ser, né, uma representação falsa dessas pessoas que são rotuladas por meio dele, né? E na maioria dos casos, como a gente disse, são imagens preconceituosas no estilo literal da palavra mesmo, né? A gente fala sem conhecer, ou seja, você fala que baiano é preguiçoso, mas você nunca conversou, nunca conviveu com baiano. Você fala que carioca é folgado, mas você nunca nem foi no Rio de Janeiro, nem teve com carioca e coisas nesse sentido. Ou que fala que francês é fedorento, que não toma banho, sabe esse tipo de coisa que português é burro, né? Tem aquela ideia da gente contar as piadas de português, o português sempre sendo alguém. E eu queria estar na burrice deles lá, vivendo muito melhor do que a gente aqui. E o que a gente percebe, na verdade, né, é que um ou outro, né, de onde que surgem, né, os estereótipos, assim? Geralmente alguém, né, conhece uma pessoa que tem, de fato, uma das características apontadas e começa a espalhar isso, e a coisa meio que pega em todo mundo, sabe? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito, muito, muito grande em falar sobre estereótipos, né? Em estereotipar qualquer que seja a pessoa, em carimbar as pessoas, né? Eu acho que os carimbos são armas muito perigosas de se ter. A gente... todo e qualquer carimbo, até porque as pessoas mudam, né? E uma das coisas que a gente mais tem que aprender na vida é que a gente muda. Geralmente para o bem, né? Geralmente para o bem a gente muda. Se me permite, eu vou dar até um exemplo do Gleison. Você está no 8º período agora, né, Gleison? Acho que ele não está aí. Eu tô no 8º. Eu tô no 8º. Nossa, É que Gleison, meu celular tá carregando. você melhorou tanto, graças a Deus, de quando você entrou para como você está agora, né? Você era um cara muito, muito... Você lembra, não precisa ficar te contando de como é que você era. Você queria ficar contando piadinha o tempo inteiro na aula, umas piadinhas ruins, sem graça, você lembra, né? Você era um cara que gostava meio do debate pelo debate, assim, e olha para você ver. Aí, se eu tivesse colocado carimbo no Gleison, eu como professor falar, não, o Gleison é um aluno chato, é um aluno difícil. Aí eu ia ter carimbado você com isso. Cara, eu não ia
ter paciência de trocar uma ideia com você hoje, que eu tenho, e te acho um cara do bem, assim, entendeu? Então, por isso que eu tô falando assim, a gente tem que ter um cuidado de carimbar as pessoas, de estereotipar, porque, ó, gente, todo mundo tem, eu tenho certeza que vocês já devem ter me achado, enfim, já devem ter me xingado várias vezes, assim, em algum outro momento vocês já devem ter me achado legal, é normal, né, a gente é assim mesmo. A gente tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. O cuidado que a gente tem que ter é de carimbar, né? Bater o carimbo ali. Ah, fulano é assim, baiano é preguiçoso, mineiro é desconfiado, paulista é não sei o que e tal. Que a gente tem. E aí, enfim, não vou falar disso não. Deixa quieto. Mas teve alguns momentos antes da pandemia que vocês devem se lembrar, né, que o atual presidente, ele mesmo andou destilando preconceitos e coisas nesse sentido, falando de determinadas populações, né? Vocês devem se lembrar aí que isso, infelizmente, aconteceu várias vezes ao longo aí da nossa história. Sim? Alguém vai falar algo? Não, Não? não. Então, beleza. Os estereótipos, gente, eles podem ser positivos e negativos. Podem ser positivos no sentido de, por exemplo, né? E aí eu vou pegar uma categoria que é cheia dos estereótipos, né? Infelizmente, que são os orientais, por exemplo, né? Aqui no Brasil. Oriental, eles são estereotipados de forma positiva por serem muito inteligentes, né? A gente até brinca assim, nossa, você vai fazer um concurso, você chega na sala, tem um chinês, um japonês lá, você já desanima, né? Ou seja, eles são meio que estereotipados como inteligentes, mas negativamente eles são estereotipados, principalmente os homens, né? Em relação a uma conotação sexual aí que não é tão legal, não é tão positiva. Então, assim, tudo isso é estereótipo, né, gente? É coisa que aparentemente não tem base nenhuma, mas que são carimbos ali que colam nessas pessoas. Então, vai depender muito, né, de qual categoria que adota. A gente tem, por exemplo, e aí, o paulista, por exemplo, ele é tido como positivo, geralmente, quando a gente pensa, né, fala, o paulista é o cara que trabalha muito, é o cara que é empenhado, não sei o quê, etc. E, por outro lado, a gente tem um baiano, como eu já disse aqui, que é tido como preguiçoso. Então, a gente E, ô, pensa, Ricardo, sim, lá, lá em São Paulo, o chinês ele é conhecido como pasteleiro, né? sim, como Estereótipo lá que o melhor pastel lá é o do chinês. Mas fica ah, aí, que o chinês vai para São Paulo só para fazer pastel. Isso é o que paulista diz. É o estereótipo que eles veem lá do chinês. entendi, interessante, interessante. Né, que é mais uma categoria também que destila de alguma forma, né, destila um preconceitozinho aí, né, que a gente acaba cometendo. Então, gente, é esse tipo de situação que a gente tem que evitar a todo momento, né, como jornalistas, e percebendo, porque a própria mídia, né, o próprio os meios de comunicação de massa, e hoje também a internet, eles tendem a evidenciar esses estereótipos. Você quer algo mais que evidencia estereótipo do que piada, né? Todo e qualquer tipo de piada acaba enfatizando muito estereótipos, né? Então, isso é extremamente negativo, assim, quando se tem esse tipo de situação, isso é ruim, isso não é uma coisa legal de se fazer, porque geralmente sempre há um prejuízo, né? Em quem está, de certa forma, ali, sendo a pessoa que está ali no caso. Então,
nós, como profissionais, né, da informação que somos, a gente tem que ter esse cuidado bem grande de tentar evitar os estereótipos a todo tempo, tá? Porque, enfim, as consequências deles, né, nas relações sociais podem ser muito, muito fortes, como um processo de discriminação por uma vaga de emprego, alguma coisa nesse sentido. Ricardo, Sim. sem falar, né, que as pessoas ultimamente associam o coronavírus muito com os asiáticos, né? Até que lá nos Estados Unidos está tendo um atentado, estão matando muitos asiáticos lá. Então é uma coisa bem séria. Não tô sabendo disso, não. Sim, está tendo até um movimento na internet para poder parar, né? Tentar mobilizar isso. Aqui no Brasil, os negacionistas lá, por um grande momento, chegaram a quase causar problemas sérios na relação internacional, né? Entre os países aí, falando que o vírus era do vírus chinês, falando que a culpa era da China e coisas nesse sentido, assim. Então, é, de fato, meio preocupante. Sim, é bem sério. Pelo benefício dessas relações. Mas acho que né, todo e qualquer tipo de estereótipo, né, ele é prejudicial, de fato, assim mesmo, né, porque a gente tem que ter essa noção de que, cara, não rola assim, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande em tudo isso que a gente faz, né, para ter realmente esses cuidados aí e não estereotipar as pessoas. Pessoal, então, deu para entender o conceito de cultura, assim, alguns conceitos principais, para a gente começar a falar do jornalismo cultural? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Vocês começaram tão falantes, a aula, e agora já estão tão caladinhos? Nessa questão aí deu para entender bem. Eu, pelo menos, entendi. Eu estava com o celular um pouco mais por causa de carga, mas tá ok. Agora no finalzinho. Hoje só o Gleison que está participando, gente. Que isso, Ricardo, participei também. A Marielle também participou, é verdade. Verdade. Ah, gente, vou desligar essa câmera minha também, vocês vão ver. Pessoal, olha só, jornalismo cultural, então, né? Todo esse conceito, aliás, esses conceitos que a gente trabalhou. Ah, tá. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Como a gente já está chegando, já são 9h40, antes de passar, de a gente entrar em jornalismo cultural, eu disse para vocês que eu vou mudar o trabalho de vocês. E como eu não sei se todos poderão estar presentes na aula de amanhã, lembrando, para quem chegou aí depois, gente, a gente tem aula amanhã, tá? Eu já até passei para o link, se você puder, você compartilha lá para a gente, se você ainda não tiver feito. Semana que vem a gente faria um debate, né? Em relação a... Eu ia pedir para que vocês trouxessem convidados, artistas, para a gente debater sobre como eles veem a cobertura cultural hoje. Só que, além da gente estar num período de pandemia, que eu acho que vai ser difícil para vocês tentarem fazer esses contatos, eu acho que hoje, se a gente for analisar a cobertura cultural regional, ela é quase inexistente. Então, acho que não seria tão produtivo assim a gente fazer esse trabalho. Então, eu fiz uma alteração, e aí eu vou passar para vocês deixa eu até abrir ele aqui de uma vez. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo aí, gente, meu slide? Sim. Então, olha só. Sim, tô vendo. Qual que vai ser a alteração, tá, gente? Esse trabalho, ele vai ser feito ou em dupla ou individual, tá? Não vai ser grupão grande, não. Então, vocês resolvam e me falem até amanhã, por favor. Vocês puderem até mandar lá
naquele, se forem as duplas, quem são as duplas, para a gente poder resolver aqui, tá? Cada aluno ou cada dupla vai ficar responsável pela leitura de um artigo desse suplemento que foi feito, muito legal, pela Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, em 2012, e que eu fiquei muito feliz quando eu descobri, e o organizador, né, desse suplemento foi meu professor, Fabrício Marques, foi meu coordenador, uma grande inspiração para mim como profissional, como professor, durante a minha graduação. Ele é da área do jornalismo cultural. É um suplemento que eu vou mostrar aqui para vocês, e aí cada dupla ou aluno, né, eu vou dividir, vou passar um artigo para cada um de vocês, e aí cada um de vocês vai apresentar um breve resumo, falando a respeito do tema que é discutido, e fazendo a contextualização com o momento atual, tá? São 11 artigos, tá? Como vocês percebem aqui, eu vou mostrar o documento para vocês rapidinho. E aí, cada dupla ou aluno, né, vai ter 10 minutos para fazer a sua exposição, contar, ó, fiquei com um artigo aqui, por exemplo, dá um exemplo aqui, o artigo, esse aqui, ó, Entre Dois Séculos, a reedição do destino da rapaziada 20 anos depois. Esse aqui é um livro que eu tenho, esse livro, inclusive, que chama o Desatino da Rapaziada, que conta a história de artistas, poetas, jornalistas, que é super legal, assim, de como foi a infância, a adolescência deles em Belo Horizonte, ali nos anos 60, 70, e como que isso levou eles a... Aliás, eu acho que é antes disso, eu acho que é mais para o começo, acho que é 30, 40, 50, não me lembro ao certo, tem muito tempo que eu li. Então, é uma análise falando da reedição desse livro. E aí, vocês vão ter 10 minutos para contar, ó, gente, o artigo fala sobre isso, tal, e, se possível, trazer alguma informação nova, né, para contextualizar como que está essa questão hoje em dia, tá? Tem alguns aqui, por exemplo, que falam de uma publicação norte-americana que chama San Francisco Panorama, que é um tipo de jornalismo cultural muito legal, feito, editado lá nos Estados Unidos. Tem outra aqui que fala da Raquel Sherazade, mas na época que a Raquel Sherazade estava começando o processo dela. Então, assim, é bem... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aí, o que vai ser a ideia, tá, gente? Vai valer 800 pontos e a ordem vai ser sorteada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o texto, mesmo para vocês verem que são bem... Aqui, ó, esse aqui o material, ó. Tem aqui uma introdução, aqui, ó, o primeiro texto, por exemplo, que é do Fabrício Marques, que é o meu professor, que, ó, tem é uma entrevista, 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Não, esse aqui tá maiorzinho mesmo, são 6 páginas, tá? O outro aqui, ó, 1, 2 páginas, acabou. O próximo aqui é 4 páginas. O outro aqui é um pouco mais, assim, falando. Então, aqui são textos muito curtos, tá vendo? Que abordam ali todos os assuntos, discutindo sobre o jornalismo cultural contemporâneo, lembrando que esse conteúdo foi produzido em 2012, tá? E aí a minha ideia era que vocês pudessem escolher, né, os alunos ou duplas pudessem escolher qual artigo que vocês querem, dar um zoom aqui para vocês verem melhor, tá? Mas para isso eu precisava que vocês definissem as duplas ou se vão fazer de forma individual, que aí eu vou pegar esse arquivo aqui total, vou subir lá para o portal, vocês leem o artigo que ficou né, sob responsabilidade de cada um de vocês, e aí vocês fariam a apresentação. Ok? Ô, Ricardo, rola de você mandar esse PDF para a gente, da revista, ou é fácil de baixar? Eu vou colocar lá no portal, Duda. De qualquer forma, eu vou jogar ele lá para vocês. Tá bom. Pode ser sim, gente? Então, trabalho da semana que vem? De boa? Por mim, sim. Pode sim. Então, beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Como eu já apresentei o trabalho aí, vocês dividem as duplas, se forem duplas, ou quem for fazer individual também já decida,
Passa para mim, por favor, para Keila os nomes. Amanhã, assim que a gente abrir a aula amanhã, a gente já faz essa distribuição de qual dupla ou o aluno vai ficar com qual artigo. Eu já vou subir amanhã, eu não vou subir hoje não, porque eu estou bem cansado, mas amanhã eu já subo também, antes da aula mesmo, eu já subo esse suplemento lá para o portal, se vocês quiserem já baixar e dar uma pré-olhada para saber qual o artigo que vocês querem ler, e a gente faz a distribuição dos artigos, se for consenso, ou se precisar a gente sorteia, assim como a ordem de apresentação da semana que vem. Pode ser? Pode ser. Então, beleza. Pode Pode ser. crer. Então, deixa eu abrir aqui de novo o nosso slide. Mas tem que passar página por página. Ele não deixa parar, né? Quando você vai compartilhar outra coisa, você tem que voltar, subir tudo de novo, começar tudo do comecinho de novo. Esse Teams tá tão ruim. Ah, Esse Teams tá tão ruim. deixa eu avançando aqui. Ricardo, Oi? em trio não pode, não? Não. Não, Matheus, não, porque tem muito artigo, cara, e vamos começar a fazer as coisas mais bonitinhas, assim, tá? Tipo, dupla mesmo, Beleza. tá? Uhum. Gente, olha só, eu vou fazer diferente com vocês. São 10 para as 10, a gente vai começar agora a falar de análise cultural. Eu acho que não vou entrar nisso, não. Acho que eu vou terminar a aula aqui, tá? Que amanhã a gente já pega, porque senão eu vou começar, tá cheio de slide aqui, não vai dar pra gente render, e aí eu acho que não vai ser muito produtivo, não. Até porque se a gente começar a falar de análise cultural agora, eu já estou cansado, vocês estão cansados também, é preferível a gente começar amanhã. Então, já tentem fazer isso, tá? Já tentem aproveitar esses minutinhos finais aí, já decidam ou vocês querem já fazer isso agora? Tipo, se já tiver decidido, a gente até faz esse sorteio agora. Eu não quero entrar em conteúdo agora com vocês, eu prefiro deixar para fazer isso tudo amanhã, que a gente já pega e já vai de uma vez. Vocês já têm Eu já aí? tenho a minha dupla, Ricardo. Então, vamos lá. Já vamos fazer, às vezes a gente já até resolve isso de uma vez. Quem que é, Duda? Espera que eu vou Eu e anotar aqui. Maria Luísa. Ricardo, Especificar 2. Duplas. Duda e Maria Luísa. Gleison e Fernanda. Gleison e Fernanda. Lídia João e Marcos e Ana Luísa. João Marcos e Ana Luísa. Lídia e Kelly. É umas duplas tão óbvias, né, gente? Assim. Só eu e a Fernanda. É muito óbvio. Quem mais? Eu com a Ana é óbvio, assim? Super óbvio. Bom, Super caralho. óbvio. Quem mais, gente? Alguém vai fazer sozinho, se Ricardo. quiser Ricardo. se manifestar? Sim. Eu vou fazer sozinha. Você tá conseguindo me ouvir? Tô. Letícia vai fazer sozinho, ok. Lídia, pode falar. Não, era só para confirmar se você anotou meu nome. Tô, anotei. Lídia Cake. Tá anotado. Obrigada. Luan, Sozinho. tá querendo falar? Sozinho, Ricardo. Luan sozinho. Eu Tá. também, Ricardo. Marielle sozinha. Carol. Sozinho, porque a gente só tem 3 pessoas. Eu vou fazer sozinho também, Ricardo. Nossa, mas a sala de vocês vão tudo fazer sozinho? Uai, nós temos um trio, você não Não, sabia? gente, Porque vocês não juntam, aqui, gente. aqui, Tá sozinho, forma aqui. dupla aí. Ué, lá de ser bobo, gente, vocês têm que crescer, ué. Uai, vocês estão achando que... Não, é sério, tô falando sério com vocês, ué. Que bobagem, mas vocês querem fazer Acabou a sozinho, fala faculdade, é sozinho. cada um no seu quadrado, né? Então, Carol, Christian e Matheus também sozinho? Vamos ver se vai ter artigo para todo mundo, né? Quem que tá faltando aqui, hein? Oi. Eu, Isabela, fazer sozinha. Ai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já deu problema. Tem o Thiago também. Vocês podem juntar aí, que não tem artigo para todo mundo não, viu? Quem vai juntar aí? Olha, gente, vocês não estão com o cordão umbilical ligado, não. Pode juntar alguém aí. Gente, vocês não vão juntar, vocês vão fazer birrinha, porque não pode fazer Não, se alguém trio. quiser juntar comigo, pode juntar. Comigo, Nossa, Isabela, tá eu com o não, nome de Jair. não tô acreditando. Vocês vão fazer birrinha, porque não pode fazer trio. Ah, deixa vocês. Então, beleza. O Thiago Eu então no também, canal. Ricardo. Amanhã... Tô de boa. Quem quiser fazer comigo, eu faço. Queridos, então tá. Então, como a gente ainda tem alunos faltando e eu tenho 11 artigos, eu vou... Ou vocês querem já resolver agora? Então, vamos resolver agora de uma vez. Vamos resolver agora. Vamos resolver agora. Isabela e Carol, gente, pronto. Pode. Fechou. Então, beleza. Isabela e Carol. Ô, Ricardo. Oi. Peraí que a gente tinha resolvido uma coisa aqui. Tô esperando. Não, espera. Vamos lá. Duda e Maria Luísa. Vou pela ordem aqui que vocês... Qual que você quer? Qual artigo vocês querem? Você consegue ler aqui minha tela? Mais ou menos. Mas Só um dá. minuto. Eu quero 18, de volta para o futuro. Eu gosto do 11. Se a Duda concordar. Pode ser. Ok. Então, Duda e Maria Luísa, 11. Esse aqui é o número da página, tá, gente? Mas eu vou anotar por número que fica mais fácil. Gleison, o 18? Isso. João Marcos e Ana Luísa? Pode ser 23 formas de agendamento. Keile e Lídia? Pode ser o 20, Ricardo. Letícia? Pode ser o primeiro. Ok. Luan? Número 15. Marielle? Oh, acabou, né? Não, quais que faltam? Não, tem o 9. 9. 9. 26. Tá. Pode Ô, ser. Ricardo. Oi. Eu e a Isabela. Então, Isabela, Oi. pode ser nós duas? Pode. Beleza, então. Eu e a Isabela, Ricardo. Qual que vai ser o de vocês? Ai, qual que tá sobrando aí? Tem o 26, 28, 30 e 36. Pode Os escolher, 4 últimos Isabela. aí. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. O 28. Ok. Christian? 30 tem? Tem. Então, 30. Matheus? O Matheus vai fazer comigo. Vou fazer com o Christian. Ok. Então, beleza. Então, eu vou... Vocês anotaram aí, né, gente? Anotem os números. Ó, Duda e Maria Luísa, 11. Gleison e Fernanda, 18. João Marcos e Ana Luísa, 23. Keile e Lídia, 20. Letícia, 3. Luan, 15. Marielle, 9. Christian, 30. Christian e Matheus, 30. Isabela e Carol, 28. Aí eu vou subir lá, vocês, pela ordem aqui. O menu, gente, ele tá na última página aqui do documento, tá? E aí vocês pegam aqui de trás para frente, então, e vão lendo. Tá bom? Só que eu não vou subir ele agora, não. Eu subo ele amanhã de manhã e já fica disponível lá para vocês fazerem um download. Eu vou colocar na aula 8, tá? Vai estar como aula 8 lá do portal. Na aula 8 vai estar lá. Sim, Letícia? Ficou sobrando algum para Geisiane? Porque ela não conseguiu entrar na aula. Tem 2 aqui. Ela. Tem a Geisiane, tem para Geisiane, tem pro Thiago também, que eu sei que não está aqui presente. Pois é, depois vocês que são amigos da Geisiane, gente, tem que assistir a aula, viu? Porque senão não passa, não, viu? Queridos, então é isso, tá? Amanhã eu já mandei o link para Keile.
Amanhã, então, a gente paga a aula da semana passada, tá? Às 19 horas, a gente começa, então, começa e termina, né? Aliás, terminar não, que a gente vai terminar na semana que vem com as apresentações de vocês, para a gente falar a respeito de jornalismo cultural. E não se esqueçam que no dia 7, daqui a 2 semanas, vocês me entregam a reportagem da Covid. Se vocês ainda não tiverem começado a fazer, eu acho que seria legal começar. Tá bom? Dúvidas, perguntas, sugestões, críticas? Ô, Ricardo, a alteração de aula é só mais amanhã, né? Os próximos dias agora é tudo normal. Tudo normal. Só amanhã que é que eu tô devendo para vocês ainda. Porque a outra eu já te paguei na outra semana, você lembra, né? Foi na primeira semana, a gente fez 2. Tá certo. Algo mais? Alguém? Só isso. Boa noite. Então, beleza, gente. Obrigado, viu? Boa noite para vocês. Obrigado pela companhia. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Até. Tchau. Tchau.